Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade com o direito administrativo. Na aula de hoje aprenderemos um pouco mais sobre o assunto agentes públicos. Agentes públicos. A essa altura você já se acostumou com o meu G com cara de 6. O meu G é sempre variações do número 6. O assunto é agentes públicos. Pessoal, todo mundo dentro da administração pública, que exerce qualquer função para a administração pública, ainda que transitória, é definido como agente público. Então, todo mundo que exerce função para a administração pública, ainda que transitória, em alguns casos sem sequer perder a qualidade de particular, será considerado agente público. É toda a mão de obra que colabora para o funcionamento do Estado diretamente. Beleza? Ainda que transitoriamente, você vai ver em alguns casos. Classificação. Primeiro, agentes políticos. Quem são os agentes políticos do Estado? Os agentes políticos, pessoal, na regra geral, são responsáveis pelas tomadas de decisões do Estado, são responsáveis pela elaboração, pela implementação de políticas públicas, são responsáveis, em muitos casos, pelas decisões estatais. A gente diz aqui, ó, que é composto, ó, quase que eu caio de novo, já caí antes, quase que eu caio novamente, alto escalão da administração pública. É comum se referir aos agentes políticos como o alto escalão da administração pública, o topo da cadeia alimentar, onde estão os cargos que, meu amigo, muita gente almeja, mira ali, ó, sobretudo os eletivos, que são eleitos com carreira muito boa, sobretudo quando você é sócio ali, um parceiro de Odebrecht, construtoras, etc. Mas aí já estamos no campo da ilicitude, direito penal, não é comigo. Mas, alto escalão do Estado, por excelência, não há debate na doutrina a respeito da galera que eu vou colocar aqui no primeiro momento, que são os eletivos. Quem são eletivos? Aqueles que chegaram lá por voto, por eleição. Estou me referindo aos membros do Legislativo, deixa eu diminuir o espaço aqui, membros do Legislativo, e membros do Executivo. Mas aqui eu vou acrescentar, em relação aos executivos, seus auxiliares diretos. Quem são os auxiliares diretos dos membros do Executivo? Ministros, em âmbito federal, e secretários em âmbito estadual e municipal. Então, onde não há debate aqui. São agentes políticos, sem debate doutrinário. A doutrina concorda com isso daqui. A doutrina é consenso em definir que são agentes políticos os eletivos, membros do Legislativo e membros do Executivo, mais os seus auxiliares, que são os ministros e secretários de Estado. Então, os eletivos mais os ministros e secretários de Estado. Membro do Legislativo. Quem é membro do Legislativo? Deputado, senador, galera que está no Legislativo. Quem é membro do Executivo? Os 3 membros do Executivo. A gente tem 3 poderes executivos, né? União, Estado e o DF municípios. Veja bem, União, presidente da República, né? Nos estados e no DF, governador, e nos municípios, lembrando que o DF não tem município, nos municípios, os prefeitos. Essa galera
é considerada agente político, é o alto escalão, é o topo da cadeia alimentar dos agentes públicos. Junto com o executivo, seus auxiliares diretos. Então, lá no âmbito federal, você tem um ministro da Educação, um ministro da Saúde, um ministro da Casa Civil, ministro da Defesa, todos os ministérios, né, todos os ministros ali, em âmbito estadual e municipal, hierarquicamente seguindo a mesma lógica, você tem Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e Lazer, esses secretários e ministros que chefiam esses espaços de auxílio direto ao executivo são também considerados agentes políticos. Não há necessidade da gente destrinchar um a um e elencar a forma de investidura, como chegou até lá, se há estabilidade, se não há estabilidade, os ministros secretários por nomeação, os eletivos eleitos, entrar nesse debate pormenorizado. Até porque se a gente entrasse em detalhes dos eletivos e dos executivos e dos membros do executivo, nós estaríamos tratando mais direito constitucional do que direito administrativo. Isso só vai interessar diretamente a um concurso específico ou à própria disciplina de constitucional e não de administrativo. Mas, observação, parte da doutrina, mais Supremo Tribunal Federal, entende que também são agentes políticos, os membros também são agentes políticos, os membros do MP, magistratura e Tribunal de Contas. Para o STF, parte da doutrina também entra na classificação agente político os membros do Ministério Público. Por membro do Ministério Público, estou me referindo à secretária do Ministério Público, atendente, vigilante, motorista do Ministério Público, não inferiorizando nenhuma dessas carreiras, mas não. Por membro, Por membro do Ministério Público, eu me refiro especificamente aos promotores de justiça, bem como os procuradores de justiça, que é o Ministério Público em segunda instância, promotores de justiça. Por membros da magistratura, estou me referindo aos juízes de maneira ampla. Por membro do Tribunal de Contas, em âmbito federal, esse cara chama ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, e em âmbito estadual, esse cara se chama conselheiro. Lembrando que, em âmbito municipal, o que nós temos, em âmbito municipal, o que nós temos são os tribunais de contas dos municípios, né? Tribunal de Contas Municipal mesmo é vedado no Brasil desde a Constituição de 88. Não se permite criar tribunal ou corte de contas municipal. O que nós temos são duas figuras. Primeiro, dois tribunais de contas municipais que ainda existem porque precederam a Constituição. Um deles é o Rio de Janeiro, o segundo me falha a memória, não sei se é em Sergipe, mas há um segundo tribunal de contas municipal aí, né, em algum outro município do país distinto do Rio de Janeiro, que também existe ainda porque é anterior à Constituição de 88. Isso também é um pouco de informação de direito constitucional, né? Estou dando pitaco aqui na matéria de outro professor. Mas os tribunais de contas municipais que existem hoje são órgãos estaduais. Então, o TCE, o Tribunal de Contas Estadual, cria um controle de contas municipal e coloca lá um órgão, um braço seu. É um órgão estadual e não municipal. Mas isso é debate lá para o direito constitucional. Para o STF, essa galera também entra em agente político. Não há um grande debate, pelo menos não para o direito administrativo sobre cada um desses.
Você vai saber em detalhes a investidura do Ministério Público, que é por concurso público, mas não há estabilidade, há vitalicidade. Na magistratura também é vitalicidade. Não são 3 anos, são 2 anos. Esses detalhes interessam a provas mais específicas, sobretudo se forem provas destes órgãos, prova do Ministério Público ou prova para a magistratura. A prova da Polícia Militar, a nossa prova PM Goiás 2017, ela tem outro interesse, ela não vai se preocupar, em detalhar, destrinchar a investidura de cada um desses. A prova PM 2017 Goiás, ela vai se preocupar em te perguntar quem é agente político, ponto. Quem é agente político. E mais provavelmente ela vai parar aqui, ó, vai parar na doutrina clássica e tradicional, onde não há debate, onde há certo consenso. É até bom pôr aqui também, ó, ainda tem parte da doutrina que acrescenta os diplomatas, tá? Os diplomatas. Parte da doutrina. O STF já se posicionou de diversas formas a respeito do diplomata, mas parte da doutrina também coloca aí, neste balaio, o diplomata como agente político. Vamos avançar na classificação. Agentes... Deixa eu subir mais um pouquinho. Vimos os agentes políticos, agora agentes administrativos. Agentes administrativos. O assunto é agentes políticos. Vimos no primeiro momento a classificação agentes políticos. Agora, 1.2, agentes administrativos. Administrativos. Pessoal, atenção em relação à classificação aqui. Essa não é a única existente. Você vai ver o Celso Antônio Bandeira de Mello, grande doutrinador, um dos maiores administrativistas, se não o maior administrativista vivo ainda no Brasil, pelo menos enquanto essa aula está sendo gravada, tomara que permaneça um bom tempo aí. Ele faz uma classificação distinta da que eu vou te passar no primeiro momento. Ele faz uma ressalva, ele fala que todo mundo aqui é servidor público. Se a sua prova adotar a classificação do Celso Antônio, ela vai chamar a galera que eu vou trazer aqui de servidor público e não de agente administrativo. A classificação que estou adotando, que salvo engano a Maria Silva Zanella de Pietro também segue esse caminho, vem agente administrativo 1.2.1, servidor público. Eu particularmente acho bem mais clara essa classificação. Servidor público 1.2.2, empregado público. Empregado público. E 1.2.3, servidor temporário. Ah, professor, se esse Celso Antônio Bandeira de Mello define que servidor público é todo mundo, o servidor público mesmo ele chama de quê? Ele chama de servidor estatutário. Se a sua prova adotar a classificação do Celso Antônio, ela vai chamar o agente administrativo de servidor público, que é todo mundo aqui é agente administrativo, e todo mundo no quadro é agente público, e ele vai chamar o servidor público de servidor estatutário, já que servidor público é todo mundo, na classificação do Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello. Fica a observação aí, caso você encontre a prova fazendo uma classificação distinta da que eu estou te ensinando, que eu acho bem mais clara e mais lúcida. Aqui é o regime jurídico. Não tem por que definir quem é o agente pelo seu regime jurídico. O regime jurídico é uma característica e não o próprio nome, né? Mas tudo bem, quem sou eu para discordar de Celso Antônio? Mas essa classificação também existe, também é doutrinária, também é amplamente adotada.
Servidor público é um cara que, num primeiro momento, há que se pensar, presta concurso. Presta concurso. O servidor público presta concurso para provimento de cargo. Então, ele possui ali um cargo, que a gente vai chamar de provimento efetivo. De provimento efetivo. Servidor público, portanto, é só separar aqui, para você não achar que o conceito está junto com esse servidor aqui. Aí, o servidor público, ou servidor estatutário, conforme o Celso Antônio, ele presta concurso, ele possui cargo, que é cargo de provimento efetivo. Possui cargo, que é cargo de provimento efetivo. O fato dele possuir cargo e ser um tal de cargo de provimento efetivo, significa o quê? Significa que ele tem um espaço na administração especificamente chamado cargo, que é especificamente, neste caso, de provimento efetivo, que essas características traduzem a ideia de que ele adquire estabilidade. Não se preocupe, a gente vai recapitular tudo, vai com calma, eu vou acelerar primeiro, depois eu volto com mais cautela. O servidor público presta concurso sempre, tá pessoal? Sempre, um pouquinho, ó. Sempre. Sempre presta concurso, sempre. Possui cargo, mas é um cargo de provimento efetivo, no qual ele adquire estabilidade. Quais os critérios para se adquirir estabilidade? Vou puxar uma setinha aqui. A pergunta é: como ele adquire estabilidade? Basta passar no concurso público que está estável? Basta passar no concurso público que o sujeito já está estável? Não. Você tem ali dois requisitos. Primeiro, 3 anos de exercício no cargo. Mais 2. Aprovação em estágio probatório. Vamos raciocinar um pouco, respirar um pouco. Quando o sujeito passa num concurso público para ocupar um cargo de provimento efetivo, ele está buscando ser um servidor público, ou para o Celso Antônio, um servidor estatutário. Passou no concurso, houve o ato de nomeação e de posse, inicia o exercício efetivo no cargo. Por 3 anos de exercício efetivo neste cargo, por 3 anos, vamos dizer que você está em estágio probatório. Nestes 3 anos, a administração pública está avaliando se você tem condições de ser efetivamente um servidor público. Nesses 3 anos, a administração pública está de olho nos resultados do seu trabalho, pelo menos teoricamente. Passou 3 anos de exercício, opa, inteirou 3 anos hoje, amanhã estou estável? Não. Não, porque o requisito é duplo e acumulado. Primeiro, tem que passar 3 anos de exercício. Antes de 3 anos não tem estabilidade. Segundo, passou 3 anos, você tem que ser considerado apto. Ser considerado apto após o intervalo de 3 anos é ser aprovado no estágio probatório. Porque se passou 3 anos e você foi reprovado, você não é estabilizado.
Pelo contrário, você é exonerado. Até havia um debate aqui se a nomenclatura seria demissão ou exoneração, porque demissão é sanção. Mas hoje prevalece que é exoneração, porque não está necessariamente te punindo, está só não te habilitando à estabilidade, né? Ainda há esse debate, mas o majoritário é que neste caso, antes do probatório, a expressão correta a se utilizar é exoneração e não demissão. Portanto, não alcançou o resultado e em 3 anos o seu trabalho não foi satisfatório, é como se fosse, entre aspas, o período de experiência que a administração pública te concede, passou os 3 anos, beleza, cumpriu o primeiro requisito, mas foi reprovado, foi avaliar lá a ficha dele, não, esse cara não condiz, esse cara não atendeu às expectativas, aí você é reprovado no estágio probatório, não adquire estabilidade. Então 3 anos de exercício não é 3 anos de aprovação, não é 3 anos da data da posse, é 3 anos de exercício, mas ser aprovado no estágio probatório, que é este período de 3 anos. Ótimo, professor, entendi como que se adquire a estabilidade, mas tem uma outra dúvida. O que é estabilidade? O que é estabilidade? O que significa a estabilidade? Só para ficar mais organizado, eu vou apagar empregado público aqui e depois a gente ocupa o espaço dele. Não sei se é mais organizado, mas é lógico. Estabilidade, adquire estabilidade. Mas, o que significa isso? Que ele adquiriu estabilidade, você entendeu. Como? 3 anos mais aprovação probatória. Mas o que significa isso? Resposta: só pode ser mandado embora, ou seja, demitido, só pode ser mandado embora em 3 situações. Processo administrativo, com contraditório e ampla defesa. 2. Decisão judicial. Decisão judicial transitada em julgado. Decisão judicial transitada em julgado. E 3, avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho. Prestou concurso, vai possuir um cargo de provimento efetivo, passou 3 anos de exercício com aprovação em prebatório, adquire estabilidade. A estabilidade dá o direito de só ser demitido em 3 hipóteses. São elas as que aqui estão. Processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Então o sujeito cometeu uma falta que vai sofrer, que vai lhe dar ensejo a um processo administrativo internamente. Pode até ser uma improbidade, né? Aí vai relacionar um pouco a Lei 8429, né, de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Mas pode ser improbidade, pode ser uma situação que nem seja improbidade, enfim. A própria lei da carreira vai trazer uma série de situações e que se entende como vedado, comportamentos que se veda. Você agindo daquela forma, você pode sofrer o tal do PAD, o processo administrativo disciplinar. Sofrer um processo administrativo disciplinar no qual lhe tenha sido assegurada
a ampla defesa e o contraditório, ou seja, o sujeito está sofrendo um processo interno administrativo, mas pôde produzir prova, pôde ser ouvido, pôde influenciar na decisão, pôde se defender amplamente, houve tudo correto, obedeceu-se todo o trâmite do processo administrativo, houve ampla oportunidade de defesa para o agente, então estamos diante de um processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Eu pude impugnar a prova, eu pude produzir minhas próprias provas, então está tudo nos conformes. Decisão judicial transitada em julgado. Agora já não é mais uma situação interna corporis, é uma situação extra. Não houve mais um processo, ou até houve, mas não foi ele que decidiu. Estou falando de um processo na justiça, perante um juiz, diante de jurisdição, heterocomposição, vem um terceiro, que é o juiz, um terceiro imparcial, e vai decidir no caso concreto. Então, levei a minha situação para a jurisdição, para o direito decidir além da administração pública, mas no próprio poder judiciário. O meu caso como agente público foi levado para um juiz. E o juiz chegou a uma sentença, a uma decisão. Pode me demitir? Pode. Qual decisão? Qualquer decisão que o juiz proferir no decorrer do processo? Não, apenas exclusivamente a decisão judicial da qual não cabe mais recursos. É aquela decisão que a gente define como decisão definitiva, decisão que gera coisa julgada, não cabe mais recursos, é uma decisão definitiva, palavra final do Poder Judiciário, não tem mais para onde recorrer, acabou o processo judicial. A gente chama isso de decisão judicial transitada em julgada ou decisão judicial com trânsito em julgado. Nesta hipótese, você também pode perder o cargo. Terceira hipótese, avaliação periódica de desempenho. Periódica, de períodos em períodos. A própria administração pública, geralmente a própria lei da sua carreira, vai definir de que tempos em tempos, qual é a periodicidade em que você será avaliado. Você já foi avaliado lá no probatório, mas a avaliação não acaba lá. Ao longo da sua carreira, ao longo do seu exercício do cargo público, ao longo do exercício do cargo público, você é avaliado pela administração pública. A administração pode definir, a cada 6 meses nós vamos vir aqui até este órgão e vamos avaliá-lo. A cada 1 ano, a cada 30 dias, a periodicidade varia de carreira a carreira, mas de tempos em tempos a administração puxa a sua ficha e te avalia, vê se você continua correspondendo às expectativas. Pessoal, tudo isso daqui relacionado à estabilidade é um desdobramento do último princípio do LIMP, que foi inserido com a emenda constitucional 19 de 1998, emenda definida como reforma administrativa. Essa emenda acrescentou a última palavrinha do LIMP. Qual é? Você se recorda? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, E de eficiência. Tudo isso daqui dentro de estabilidade tem como pressuposto, tem como preocupação a eficiência. A administração pública precisa demonstrar resultados. É daí que advém a eficiência, resultados. A estabilidade não é pressuposto para vagabundar. Você vai me desculpar a expressão, mas tem gente que entende que, entrei no serviço público, agora, mão na cabeça, pezão para cima, não vou fazer nada, bulhufas, vou ficar tranquilo, porque eu tenho a tal da estabilidade. A estabilidade existe para que eu possa ficar tranquilo, um vagaba, ficar de boa, enquanto sou remunerado. É para isso?
Ah, não sou mandado embora, vou ficar à toa. É para isso que existe a estabilidade? Não. A estabilidade é para que você consiga se desincumbir das suas tarefas sem perseguição política. É que você consiga trabalhar sem a preocupação de ser mandado embora sob qualquer pretexto. Pensa se você é um exemplo que a gente tratou agora há pouco, fiscal da vigilância sanitária. Agora há pouco não, né? Porque não foi nessa aula, foi na aula passada, que foi a aula de poderes, né? Em abuso de poder e excesso de poder. Falamos do fiscal da vigilância sanitária. Pensa se esse fiscal vai lá multar um estabelecimento e pensa assim, nossa, cara, parece que o meu patrão, o diretor lá da Anvisa, que seja, o diretor lá do órgão fiscal onde eu trabalho, ele é amigo do dono do supermercado. Não vou multar não. Tá aqui o leitinho vencido, mas não vou multar não. É amigo do meu patrão, vai me demitir, vai me mandar embora. Não existe isso. Por quê? Porque você é um servidor estável. E a estabilidade é pressuposto não para vagabundar, é pressuposto da eficiência. Eu vou fazer o meu trabalho sim, independentemente de perseguição política, independentemente da vontade do meu chefe. Se ela diverge do interesse público, se ela diverge da legalidade, o problema é dele. Eu vou seguir a legalidade, eu vou seguir o interesse público. Quer me mandar embora, meu amigo? Só decisão judicial com trânsito em julgado. Lá eu vou provar que eu estou certo. Só processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Lá eu também vou provar que eu estou certo. A avaliação periódica de desempenho, de tempos em tempos, os caras vão verificar se eu estou trabalhando legal, se eu não estou trabalhando. Lá eu vou mostrar também que eu estou trabalhando a 1000. Estou fiscalizando, estou multando a rodo, se for o caso de multar. Né? Não vai multar só para fingir que é eficiente. Tem que multar quando for o caso de multar. A estabilidade, portanto, é um pressuposto da eficiência. Só uma observaçãozinha, dificilmente a prova da Polícia Militar vai além disso daqui, mas muito dificilmente. Mas só uma informaçãozinha complementar, chegamos em um degrau do conhecimento, quando chega no degrau do conhecimento você senta? Não. Chegou no degrau do conhecimento, conquistou ele, você sobe para o próximo. Você não senta, você não acomoda, beleza? Quem fica acomodado aí é pedra. Então vamos lá, mais um degrau do conhecimento, uma informaçãozinha complementar. Há uma hipótese de perda do cargo público que tem referência constitucional, tem previsão constitucional, mas não está exatamente no rol do 37 onde se encontra essa, que é a hipótese de conter gastos com o pessoal. Essa previsão constitucional, ela se remete à Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz os limites tanto da União em 50%, Estado e municípios 60%, da sua arrecadação com receita de pessoal, com despesa de pessoal, perdão. Então, 60% para os estados e municípios e 50% para a União. É o valor que eles podem gastar da receita corrente bruta, podem gastar com despesa com agente público, despesa com o pessoal. Violou esses limites, existem medidas para conter. Entre elas você tem, na ordem, tem que seguir essa ordem. Num primeiro momento, cortar até 25% dos comissionados. Não é esse cara aqui. Segunda hipótese, cortar até a totalidade dos efetivos não estáveis. Não é esse cara aqui. E no último caso, cortou esse, não resolveu ainda, aí você pode mandar embora até mesmo um efetivo estável, que é esse cara aqui. Pode mandar embora lá em responsabilidade fiscal. Mas ele tem uma série de regras depois, né? Mandou o cara embora, o cargo fica extinto pelos próximos 4 anos. O sujeito tem que ser indenizado uma remuneração a cada ano de serviço. Então, se ele era servidor há 10 anos, vai receber 10 vezes a remuneração dele como indenização. Precisa aprender isso? Você precisa decorar isso? Não. Isso é uma informação complementar. Se até aqui está muito fácil para você, você pretende aprender um pouco mais, sobretudo para outros concursos, fica essa ressalva. O concurso da Polícia Militar, ele não vai sair do arroz com feijão. Não vai sair disso daqui, que é o mais simples. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Qual o regime jurídico do servidor público ou servidor estatutário para o Celso Antônio Bandeira de Mello? Qual é o regime jurídico desse cara?
Professor, como vou responder o que é regime jurídico se eu sequer sei o que é regime jurídico? Como vou responder qual é se eu sequer sei o que é? Pessoal, por regime jurídico, eu quero saber onde está concentrada, ou onde estão, melhor dizendo, concentradas o conjunto de regras que estabelece os deveres e os direitos desse cara. Qual é o conjunto de regras que vai trazer os direitos e os deveres desse cara? O que esse cara pode e o que esse cara não pode fazer. Isso é o regime jurídico. Isso é o regime jurídico. O que esse cara pode ou não pode fazer. As regras que vão definir os seus deveres e os seus direitos, os seus benefícios e suas restrições. A gente costuma dizer que o regime jurídico desse cara é um estatuto. O regime jurídico desse cara é um estatuto. É por isso que esse cara, eventualmente, é definido como estatutário. É por isso que esse cara, eventualmente, é definido como servidor estatutário, porque o regime jurídico dele é um estatuto. Na prática, um estatuto se equivale à lei. Na prática, pessoal, os estatutos são leis que regem as carreiras especificamente. Fácil, né? Tranquilo. Podemos avançar para empregado público, que eu até tinha apagado aqui porque eu não tinha mais espaço. Podemos avançar. Eu até peço a licença para vir para cá. Dica: pausa a tela, copie isso aqui, que eu vou apagar agora. Vamos lá, 1, 2, 3, pausou. Está pausada a tela? Copiou. Se não, volta um pouquinho, pausa, copia. Vou apagar. Vou apagar, porque eu vou colocar aqui o empregado público. Servidor público 1.2.1. 1.2.2 é outro cara. Se chama empregado. Empregado público. Empregado público. Perguntinha de prova. Empregado público presta concurso? Presta ou não? Sim, presta concurso. Empregado público presta concurso. Opa, agora vem. Sempre. Empregado público sempre presta concurso? Sempre? Sem exceção? Tempo. Responde em casa, não estou te ouvindo, mas você está exercitando o estudo. Errou, né? Sempre. Sempre presta concurso. A Constituição é clara, o concurso público de provas ou provas e títulos é a forma de investidura do servidor público e do empregado público. Ela é clara, ela diz e empregado público. Ela é clara nesse sentido. Então sempre haverá concurso público, mesmo para o empregado público. Possui cargo. O empregado público, igual ao servidor, ele possui um cargo na administração pública, sim ou não? Sim, né? Não. Não possui cargo. Pô, professor, como que ele é empregado e não tem cargo? Ele possui outro negócio, chamado emprego. O que o empregado possui é emprego e não cargo. E não cargo. Cargo é um espaço na administração pública de provimento efetivo que dá direito à estabilidade. Cargo é um espaço na administração pública de provimento efetivo que dá direito à estabilidade. Aqui ele possui emprego. Emprego.
Aí eu te pergunto em seguida. Adquire estabilidade. Você deve estar pensando assim, se é diferente do outro, então não. Nunca. Sou empregado público há 10 anos. Aqui eram 3, né? 3 anos, mas só 10. Não servidor, empregado. Empregado público há 10 anos. Passou 10 anos, estou estável, só posso ser mandado embora nessas hipóteses? Sim ou não? Não há estabilidade do empregado público. Possui estabilidade? Não. Não há que se falar em estabilidade do empregado público. Não há que se falar. Ele não possui estabilidade. Professor, então se ele não possui estabilidade, ele pode ser mandado embora, pode ser mandado embora sob qualquer pretexto? Pode ser mandado embora sob qualquer pretexto? Sim ou não? Posso mandar o cara embora sob qualquer pretexto? O empregado público? Quando você pensa, já vamos pôr aqui, ó. Qual o regime jurídico? Olhar aqui para eu seguir as mesmas cores, para ficar bonitinho o quadro. Estatutário, ele é regido por um estatuto? Não. Agora eu respondo isso aqui. O empregado público, ele é regido pela CLT. Consolidação das leis trabalhistas. Ele é regido pela CLT. Eventualmente, a gente chama esse cara de seletista. Seletista. A consolidação das leis do trabalho, ela rege também a iniciativa privada, né? Se você é um empregado privado, um supermercado, de uma escola, um empregado aqui realiza cursos preparatórios, você tem uma carteira assinada, você é regido pela CLT, isso aqui é um L, tá? Consolidação das leis trabalhistas, você é um seletista. Pelo menos ela ainda existe, por enquanto, né? Não sei por quanto tempo, mas ainda existe a CLT. Aí eu te pergunto, você, primeiro eu te afirmo, né? Você, seletista, pode ser mandado embora sob qualquer pretexto. Se o seu patrão falar assim, ó, filhão, amanhã você não trabalha mais aqui. Se o meu diretor entra por aquela porta que você não está vendo, mas eu estou olhando para ela, e diz, Luiz, para de gravar aí, filhão, você está demitido, vai embora, amanhã você não volta mais. Ele pode fazer isso? Pode, cara. Não vai. Né? Não vai, a gente faz um bom trabalho aqui, não vai me mandar embora. Mas pode. Pode, cara. Porque a CLT permite isso a ele. Ah, meu diretor aqui não realiza. Ah, professor, mas vai ter que pagar a rescisão, vai ter que pagar a multa do FGTS. Isso daí, pessoal, peça de sanção. Então, pode me mandar embora, vai ter como consequência multa, FGTS, etc. Multa sobre o FGTS, etc. Isso são consequências lá do direito do trabalho. Não precisa quebrar a cabeça com isso, não. Lá do direito do trabalho. Mas pode mandar embora. Aqui, pessoal, também pode. Aí a gente pega o gancho e já volta para essa pergunta. Pode ser mandado embora sob qualquer pretexto? Não estou mais na iniciativa privada, mas ainda estou na CLT. Pode? Não pode. Para demitir, ah, professor, então para demitir precisa de processo com contraditório para defesa, precisa de decisão judicial transitada. Opa, não, você está me definindo instabilidade. Não é isso. Mas não é só qualquer pretexto. Para demitir, eu preciso de uma decisão fundamentada. Eu preciso de razões concretas. Não é fácil assim mandar embora o empregado público. Pois por mais que ele seja empregado, exista sob o regime de emprego regido pela CLT,
quê? Ele é o empregado público. É dinheiro, é recurso público que remunera ele, é recurso meu e seu, da sociedade que remunera ele, é recurso público que vai pagar o novo concurso, é recurso público que vai contratar o outro. Então você vai mandar embora o empregado público? Até pode, sem os critérios da estabilidade, mas não pode sob qualquer pretexto. Precisa de, no mínimo, uma decisão fundamentada. Professor, é justa a causa? Justa causa é um termo da CLT específico para a legislação trabalhista e tem critérios objetivos. Não é exatamente a justa causa, mas é a mesma ideia, é o mesmo raciocínio. Há pelo menos uma falta grave, há uma circunstância que autoriza essa demissão. Um motivo, pelo menos, fundamentado, não qualquer motivo, né? Você engolir goela abaixo e mandar embora. Será que cabe o servidor temporário aqui? Eu acho que cabe, hein? Vamos pôr aqui. 1.2.3, ponto 2.2 está aqui. Servidor temporário. Servidor temporário. Servidor temporário. Existe um princípio que está lá na lei do processo administrativo e também na lei de concessões, 8987, salvo engano, alguma coisa nesse sentido, tem tempo que eu não leio essa lei. Um princípio chamado princípio da continuidade do serviço público. Princípio da continuidade do serviço público. O que ele traz consigo? A ideia de que os serviços públicos são indispensáveis para a sociedade. Então, vige a regra de que eles precisam estar sempre sendo ofertados. Precisam estar sempre disponíveis. Sempre sendo ofertados. Sempre disponíveis. Essa é a lógica do serviço público. Pela essencialidade dele, ele está sempre, tendo que sempre ser ofertado, disponível. Se eu tenho um sujeito que é agente público e eu defino ele como servidor temporário, no mínimo soa estranho. Como é que é temporário se o serviço público é permanente? Como é que é temporário? A definição explica. O servidor temporário existe em razão de excepcional interesse. Excepcional interesse público. Aí se põe aqui uma emergência, uma urgência, uma calamidade, um serviço que ele, pela própria natureza é temporário. Excepcional interesse público. Excepcional interesse público. Põe aqui entre parênteses, ou que o próprio serviço por exceção, porque essa não é a regra, por exceção, tenha natureza temporária. Temporária. Pelo amor de Deus, não vá confundir isso daqui com a estabilidade aqui, tá? Se alguém começar a aula agora, enrolou, né? Vai associar isso aqui a esse quadro aqui. Coisas distintas. Isso daqui, falando de estabilidade. Em razão de excepcional interesse público, ou que o próprio serviço, por exceção, tem a natureza temporária. Exemplo, censo do
IBGE. Censo do IBGE. Raciocina comigo. Respira e vem para mim. Vem para mim. Vamos imaginar que há uma calamidade da natureza de grandes proporções na sua cidade. Houve, sei lá, um furacão, um tornado, um tsunami, se você mora na beira da praia. Então, houve uma catástrofe ambiental de grandes proporções. Toda hora eu acho que esse negócio está caindo. Tudo que eu tenho de médico e enfermeiro está na rua. Tudo que eu tenho de médico e enfermeiro está na rua, atendendo os feridos aos montes no meio da rua. Mas eu preciso com urgência de 5.000, não, está muito, né? 1.000 auxiliares de enfermagem. Pô, eu preciso de auxiliares, de gente para ajudar os enfermeiros. Os enfermeiros estão todos nas ruas. Mas eu preciso de alguém para ajudar os enfermeiros a carregar os instrumentos, carregar a medicação junto com os enfermeiros. Senão o pessoal vai morrer na rua e eles não estão dando conta. Preciso de auxiliar de enfermeiro. Calamidade pública. As pessoas morrendo na rua. Meus enfermeiros e médicos estão tudo na rua. Preciso de mais 1.000 auxiliares de enfermeiro. Para ontem. Para ontem. É emergência. Situação de calamidade pública. Te pergunto, eu vou abrir concurso para isso? 3 meses para escolher uma banca, mais uns 3 meses para elaborar um edital, mais uns 6 meses para marcar uma prova, coisinha de 1 ano, desde que a ideia do concurso saia da cabeça do administrador até que a posse ocorra, pelo menos 1 ano. 1 ano. A melhor das hipóteses, governo muito acelerado, 8 meses. 8 meses, 7 meses. Adianta eu ter auxiliares de enfermagem públicos, né? Públicos, em 8 meses? Não. Esse concurso vai demorar demais. Concurso não adianta. Concurso não adianta. E assim você já responde o que eu ia te perguntar. Presta concurso e a resposta, como eu já te dei, é não. Mas volte a raciocinar comigo. Vai ser agente público? Vai. Trabalhar para o Estado. Vai ter concurso público? Não. Não é possível. Não é viável. Então vou escolher quem eu quiser. Eu, administrador, se eu abrir mão do concurso público e deliberadamente escolher quem eu quiser, eu violo algum princípio? Resgata aí o LIMP. Resgata, legalidade, pessoalidade, viola. Diretamente, indiretamente, vários. Indiretamente, vários. Mas diretamente, violo o princípio da impessoalidade. Se eu escolho quem vai ocupar este espaço, quem vai exercer essa função, se eu escolho quem vai ser esse agente público, eu violo a impessoalidade. Então, por mais que não haja concurso, há processo seletivo simplificado. Processo seletivo simplificado. Esse sujeito possui cargo ou emprego esse sujeito possui cargo ou emprego. Ah, professor, cargo não, porque cargo é de provimento efetivo, é próprio do servidor público, gera estabilidade, pererê. Cargo não. É emprego. Possui emprego? Diz sim. Não. Resposta é não. Não possui emprego. Que te induzir a erro, porque quando você erra, você se chateia, né? E não esquece mais. Não possui cargo, nem possui emprego. Professor, como é que não possui cargo nem emprego? O que ele tem então? Apenas exerce
apenas exerce função. Não possui cargo, não possui emprego, apenas exerce função. Apenas exerce função. Então pensa comigo. Pensa comigo. O servidor temporário é um agente público que vai ser chamado em razão de um excepcional interesse público, lembra do desastre, lembra da calamidade. Ou quando excepcionalmente, porque a regra é um serviço permanente, excepcionalmente o próprio serviço tem natureza temporária. Aí você lembra do recenseador do IBGE. O censo populacional, se eu não estou falando besteira, ocorre a cada 2 anos, né? Acho que é isso, né? A cada 2 anos ocorre o censo. É isso. O pessoal está me ignorando aqui, estão mexendo com questão de estúdio e ninguém vê essa aula, é só você em casa mesmo. Quem está aqui comigo, tem umas 4 pessoas aqui e é como se eu estivesse sozinho, muda nada, tá? Mas continuando, que se não for vai ser cada 2 anos ao censo do IBGE. Veja bem, se eu tenho um serviço de natureza transitória, que me toma aí 6 meses e só volta a correr daqui 2 anos, para que raios eu vou manter um sujeito num cargo de provimento efetivo, estável, fincado lá, recebendo recurso público? Por que eu vou fazer isso? Não faria sentido algum. A própria natureza do cargo aqui no censo, especificamente no exemplo do censo do IBGE, que é uma fundação pública, né? Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, especificamente para ser recenseador, para trabalhar no censo do IBGE, vai ser um servidor temporário, porque a própria natureza é temporária, não presta concurso, não possui cargo, não possui emprego, faz um processo seletivo mais simplificado, para a escolha da administração ser impessoal e não vai ocupar cargo nem emprego, vai apenas exercer uma função. Adquire estabilidade? Claro que não. Pode trabalhar por 30 anos, dificilmente vai trabalhar por 30 anos, sendo que é temporário, mas pode trabalhar por 30 anos que não adquire estabilidade. Encerrou o contrato, encerra-se o vínculo. Geralmente, pessoal, o próprio contrato define o prazo de vigência desse serviço. Estamos te contratando para 2 anos. Estamos te contratando para 6 meses para atender aqui a calamidade. Estamos te contratando por 3 anos. Encerrou o período do contrato, encerra o vínculo. Encerrou o contrato, encerra o vínculo. Se o contrato for omisso, que é uma raridade, mas se acontecer do contrato for omisso, não fica por tempo indeterminado, não. Fica enquanto durar a razão excepcional que gerou esse serviço temporário. É uma calamidade pública? Contratei auxiliar de enfermagem? Contratei, mas meu contrato não teve prazo, não disse até quanto tempo ele vai ser. Vamos observar o quê? A situação de calamidade pública que gerou a contratação. Encerrou a calamidade, encerrou aquela demanda excepcional e urgente, encerra-se o vínculo com a administração pública. Vamos tomar uma tabuada um pouquinho? Quem já foi meu aluno, é meu aluno ainda presencialmente, algum dos cursos do Realiza, ou já foi aluno em outra ocasião meu aluno em outra ocasião, já me ouviu dizer que a neurociência nos ensina como lidar com o cérebro. Tudo que você aprende, absorve, entendeu ali mais ou menos, aprendeu, vai para o teu subconsciente. O teu cérebro não descarta num primeiro momento nenhuma informação. A longo prazo sim, mas no primeiro momento não descarta nenhuma informação. Vai tudo para o seu subconsciente. Se você é explicado sobre um assunto que está aqui atrás, em seguida é perguntado sobre algo que já entendeu e, como resposta, você vai lá na cola, procura no teu caderno a resposta, você está deixando o teu cérebro mal acostumado. Você está dizendo para ele que aquela informação não é tão importante para armazenamento, que sempre que você precisar, você vai ter a resposta em mãos. É verdade? Não é. No dia da prova você não tem ela em mãos. O ideal é, quando você for perguntado por algo, você não vai, vá olhar no caderno. Você vai parar, tentar lembrar. Putz, se eu assisti a aula, se eu entendi a aula, eu preciso saber a resposta. Aí você começa aqui, putz, pior que eu sei.
Eu lembro disso, eu sei, eu lembro disso. Esse exercício aqui, ó, você está bagunçando teus hormônios, está chacoalhando o teu cérebro e está dizendo para ele, cérebro, acha a resposta, porque você sabe. E o teu cérebro está vasculhando as gavetas do seu subconsciente, procurando informação. O que costuma acontecer? Você fala, desisto, não lembro não, professor, valeu, foi mal, não lembro a resposta. Pega o carro, vai embora, vai jogar bola. Chegando em casa, você, putz, lembrei, ó, do nada. Não foi do nada. Desde a hora que você falou, putz, qual é a mesma resposta? Desde essa hora, você deu uma ordem para o teu cérebro e desde essa hora, o teu cérebro estava trabalhando para encontrar a resposta. E em segundo plano, né? Você foi dirigir, foi jogar bola, foi fazer qualquer outra coisa. Você não percebeu, porque o cérebro é uma estrutura complexa e muito inteligente, muito interessante, né? Muito interessante. O teu cérebro estava procurando a resposta, enquanto você fazia qualquer outra atividade banal. E o teu cérebro lá, procurando a resposta. 2, 3 horas depois ele achou. Ele só parou de trabalhar quando ele achou. Aí ele foi e te entregou. Toma, a resposta é isso. Agente público é isso. Aí você, não, lembrei. Do nada. Não é do nada, mas lembrou. O que você acha? Que o cérebro lembrou, te entregou. Você falou assim, agora não serve mais. Ele vai e joga fora? No mesmo buraco onde ele custou achar? Não, o cérebro não é burro. O cérebro não é burro, né? Olha a ideia. O teu cérebro vai guardar essa informação em outra gaveta, uma gaveta mais fácil de achar. Por isso que é bom a gente sempre tomar a tabuada. Por isso que é bom, tomar a tabuada é uma metáfora para se perguntar sobre o que acabou de estudar. Por isso é bom você explicar a matéria para si mesmo. Lê, aprende, escreve, fecha o caderno, tenta relembrar sem ler nada. Faça esse exercício de revisão, isso ajuda muito na sua memorização. Pessoal, vou sair da tela para você copiar, volto num segundo momento, tomando a tabuada de agente público e continuando o assunto agentes públicos, tá bem? Se bem que pelo andar da carruagem ficará para a próxima aula. Então na próxima aula a gente vai continuar trabalhando agentes públicos, mas eu vou partir da tabuada, eu vou te perguntar algumas coisas sem ouvir sua resposta, claro, isso é um exercício no qual, se você não aderir, eu nem vou saber, mas aí é uma escolha sua, aprender ou não aprender, memorizar ou não memorizar, é uma escolha sua, certo? Grande abraço, copia aí, já volto.